Boa tarde a todos, boa tarde a todas. Hoje é dia 20, são 15h30, é tempo de esperançar, né? Estamos aí chegando, estamos juntos, né? Vamos ter a nossa reflexão de hoje, a nossa celebração, como você quiser chamar, né? Vamos ver quem é que está chegando. Oi, Maria Alice. Paz e bem, Maria Alice, tudo tranquilo? Nós aqui estamos bem, sabe, Maria Alice? Dentro do possível, né? Eu digo que ninguém está 100% bem atualmente, né? Ninguém está 100% bem nesse momento atual, né? O que é importante é a gente estar relativamente bem, né? Dentro do possível. Paz e bem, tudo. Que bom, que bom. Né? Estamos chegando aí, estamos... Hoje, às vezes parece que é uma coisa tranquila, algo sem muito... Mas tem uns dias que as coisas estão mais enroladas atualmente, né? Então, a gente tem que ir acompanhando, né? Vamos ver o que a gente vai fazendo aí nos próximos momentos. Esperar um pouquinho. Entrou alguém que entrou. Oi, Algarte. Paz e bem, Algarte. Tudo tranquilo? Como é que você está? Minha neta de 15 anos vai ser vacinada dia 31 de agosto. Opa, maravilha! Isso mesmo, pessoal. Vamos movendo. Paz e bem, Algarte. Né? Tomara que mais pessoas sejam vacinadas. Quanto mais rápido as pessoas forem vacinadas, quanto mais gente for vacinada, mais cedo isso acaba. Né? Djalma, Doraci, paz e bem. Algarte, correria. Tá na correria também, rapaz? Aí não falo nada, não. Fica quieto. Eu vou dizer para você que eu também não tô na tranquilidade, não. Esses dias estão puxados pro meu lado. Né? Nós aí na atividade, né? Vai para cá, vai para lá e a gente vai tocando, né? Vamos resolvendo. Né? Mas está muito confuso, está tudo muito confuso. Se a gente for levar assim a sério, tá meio confuso demais até para o meu gosto. Mas o que a gente pode fazer, né? A gente vai tocando e resolvendo os problemas um de cada vez, né? É pouquinho em pouquinho, mas é complicado. Né? Djalma e Doraci também já estão aí, paz e bem. Está quase na hora da gente começar, né? A passagem de hoje não é uma passagem estranha a vocês, não, tá? É uma passagem que todo mundo acho que já ouviu pelo menos uma vez, tá? O Evangelho de Mateus, capítulo 22, 31 a 40, né? Vocês vão ver aí o que é, né? Tá quase na hora da gente começar, mais um minutinho a gente começa, tá? Né? Como sempre, um monte de coisa para fazer, um monte de atividade, mas o importante é que está se resolvendo tudo. Né?
Daqui a pouquinho a gente começa. As coisas, vamos dizer assim, são interessantes, né? São importantes, né? Bom, vamos começar. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. São do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Naquele tempo, os fariseus ouviram dizer que Jesus tinha feito calar os saduceus. Então eles se reuniram em grupo e um deles perguntou a Jesus para experimentá-lo: Mestre, qual é o maior dos mandamentos da lei? Jesus respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. O segundo é semelhante a este: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas dependem desses dois mandamentos. Palavra da salvação. E enquanto eu estava lendo, a Isabel entrou. Paz e bem, filha, tudo tranquilo? Sabe, essa passagem, né, para mim é uma das passagens assim de maior repercussão na nossa vida. Eu não vou dizer que é uma das passagens mais importantes da Sagrada Escritura ou do Evangelho de Mateus, porque é muito difícil, né? Oi, Denise, paz e bem, a gente escolher uma passagem, vamos dizer, escolha as 10 passagens mais importantes da Bíblia, né? Eu teria dificuldade, talvez, de escolher 10 passagens mais importantes dos 4 evangelhos. Tá? De um livro, talvez eu conseguisse, mas assim, seria difícil. Mas eu acho que essa passagem ela tem uma profunda repercussão na nossa vida. Inclusive, vocês já viram eu citá-la várias vezes. Várias vezes vocês viram eu dizer: olha, nós temos que pensar nisso. Eu cito ela nas minhas reflexões, né? Existe aqui um contexto, né? Mateus, ele escreve para os judeus. Mateus está interessado em mostrar que Jesus é o Senhor, Jesus é o Messias. Ele apresenta Jesus como um novo legislador. E aí, nesse momento do Evangelho, você tem um embate de Jesus com os fariseus, né? Vamos observar que aqui ele fala que Jesus já havia feito calar os saduceus. Mateus ora fala em escribas, em mestres da lei, né? Na verdade, na época de Jesus, havia uma série de, vamos dizer, vertentes ou grupos dentro do judaísmo, né? Mais ou menos como nós temos hoje no cristianismo, né? No catolicismo. Eu não vou falar dos irmãos protestantes porque eu não conheço a religião deles, mas, por exemplo, no catolicismo nós temos várias outras vertentes, né? Nós temos grupos que acham que a gente tem que pensar assim, grupos que acham que a gente tem que pensar assado e Diane, paz e bem. Há quem diga, por exemplo, né, que Papa bom era Bento XVI, há quem diga que Papa bom é Papa Francisco, há quem diga que depois Pio XII era o Papa mais maravilhoso do mundo. Há pessoas
que citam determinado bispo, determinado padre, né? Há pessoas que buscam falas de santos para garantir que elas estão certas dentro da visão delas, né? Mas isso não é diferente da época de Jesus. Então existiam os fariseus, que eram um grupo que era um grupo, vamos entender, era um grupo religioso com uma pegada política, tá? É um pouco diferente do que nós temos em alguns grupos que são políticos que usam da religião, né? Os saduceus também eram um grupo religioso com uma pegada política. Ambos acreditavam muito no seguimento da lei, mas eles discordavam quanto à ressurreição no último dia, né? Existiam os mestres da lei, que não eram exatamente um grupo como um fariseu, porque não era um grupo tão político, né? Existiam os escribas, que eram mais um grupo político do que um grupo religioso, e por aí vai. Você tinha um monte de grupos. E você ainda tinha, por exemplo, os essênios, você tinha os batistas, você tinha de tudo. E era muito comum que algum se pegasse numa ou noutra regra, né? Ah, Bernardo, mas que coisa limitada. Não acho não, porque eu vejo isso, as pessoas fazendo isso hoje em dia, né? Eu assisti com certo susto a reação das pessoas, né, quando o Papa Francisco impôs limite ao rito extraordinário da Igreja Católica Romana. Porque a Igreja Maronita, a Grego-Melquita e todos os outros só tem um rito, só gente que tem 2 ritos, né? Como eu vejo, às vezes, um grupo de pessoas que acha que a coisa mais importante do mundo não tem que seguir à risca é a regra de ir à missa todo domingo ou ir à missa todo dia, né? Tem gente que acha que você precisa seguir a religião do jeito A, do jeito B, né? Então, tem gente que resolve colocar regra em tudo, né? Ah, não, porque para namorar você tem que namorar desse jeito. Para você se vestir, você tem que vestir desse jeito. Para você trabalhar, você tem que trabalhar desse jeito, né? E acham isso totalmente normal, tá? Pessoal, isso não é diferente dos fariseus. Os fariseus tinham 240 e tantas regras, 365 proibições, tá? Existe gente hoje que tem coloca um monte de regra, vive, né, a regra pela regra. Algarte, não comer carne na cesta de jeito nenhum, exato, né? Exato. Algumas pessoas chegam a faltar com a caridade com seu irmão, né? Por conta dessa história da abstinência na sexta-feira, né? Você não fez abstinência? Você é um pecador, está perdido, você vai para o fogo do inferno. Já condenou o sujeito para o inferno, entendeu? Porque ele não, mas foi uma sexta-feira, não tem jeito. Olha, você acha que você vai ter que conversar com um bispo, porque nem o padre te perdoa disso. Tem gente que é assim, né? E sabe, pessoal, esse é o problema, né? O que Jesus coloca aqui? Eles colocam e falam assim, qual o maior mandamento? Porque se você falasse o primeiro e não falasse o segundo, o pessoal um grupo ia cair em cima dele. Se ele falasse o segundo e não falasse o quinto, o pessoal ia em cima dele. Se ele falasse o quinto e não falasse o quarto, o grupo do quarto ia em cima dele. E por aí vai.
Ah, você falou não matar, mas roubar pode, né? Safado, amigo de bandido, e por aí. Tá entendendo? Aí Jesus vira e fala assim, o maior mandamento. Esse mandamento é muito interessante porque ele é conhecido como Shema Israel. Né? Shema Israel. Né? Shema é ouve. Ouve Israel. Quando eu era criança era assim. Não comíamos carne nas cestas, fala a Maria Alice. Mas Maria Alice, a abstinência de carne não caiu até hoje. Né? Só que a igreja entende, por exemplo, que você pode fazer uma substituição desse mandamento. Agora, eu fico pensando se isso é o mais importante. Né? Se a abstinência de carne na sexta-feira é o mais importante. Será que em vez de fazer abstinência de carne, eu fazer um ato de misericórdia não é mais importante? Ah, eu não vou comer carne na sexta, eu só vou comer lagosta. Né? Tudo bem, a carne está cara, mas lagosta está mais. Né? Então faz o seguinte, come carne, pega esse dinheiro que você economizou não comendo a lagosta, né? Compra um sanduíche e dá para os pobres. Eu garanto que se agrada muito mais a Deus fazendo isso do que fazendo a sua abstinência de carne comendo lagosta. Né? Mas aí Jesus dá a resposta com o Shema Israel. Shema quer dizer ouve. Porque quando esse mandamento é pronunciado, ele começa assim. Patrícia, paz e bem. Ele começa assim. Shema Israel. Ouve Israel. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Sabe, pessoal, só esse primeiro pedaço já dá para a gente fazer um retiro de 3 dias. Tá? 3 dias. A gente faz uma noite com a primeira parte, um dia inteiro com a segunda parte, faz amanhã do outro dia com a terceira parte. Tranquilamente. Mas Jesus ainda fala, tem mais uma coisa, mais um mandamento, que se você somar a esse, você cumpre toda a lei e os profetas. A lei, a Torá e os profetas é praticamente todo o ensino, é todo o regramento, é praticamente todo o texto sagrado deles. Né? Os judeus, eles tinham a Torá como a lei, os profetas como o ensinamento de Deus e os salmos como as suas orações. Quando você ouve Jesus rezava, Maria rezava, Tiago, Pedro rezavam, eles rezavam os salmos. Eram os salmos que eles rezavam. Então Jesus fala assim, olha, se você colocar mais um mandamento, você cumpre tudo. Eu resumo tudo em 2. Um é esse. Ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. E amarás ao próximo como a ti mesmo. Sabe, pessoal, esse amar ao próximo como a ti mesmo é um mandamento antigo, está em Deuteronômio, que é um livro de uma preocupação, vamos dizer, social, não é? Um livro de seguridade social, de humanismo, impressionante, as pessoas não têm ideia. Né? Rubens, paz e bem. Mas esse mandamento, esse segundo mandamento, amarás ao próximo como a ti mesmo, é um mandamento que nos interpela todos os dias. Sabe, é impressionante porque eu vivo falando isso. Né? Então, por exemplo, Bernardo, você viu o negócio do Afeganistão? Eu não sei o que pensar.
Eu pergunto, você gostaria de estar no Afeganistão hoje? Você? Não, Bernardo, eu não gostaria de estar no Afeganistão hoje. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Se você não gostaria de estar lá, você não pode gostar que as pessoas estejam vivendo aquela realidade. Entende? Essa é a grande regra. É você entender a sua relação com o próximo como você gostaria de ser tratado pelo próximo. Observa que Jesus é muito claro. Ama o teu próximo como a ti mesmo. Você é que tem que amar. Você não tem que cobrar que os outros amem a você. Uma triste realidade horrorosa, Maria Alice, é uma coisa de doido. Eu choro só de ver. Eu vejo aquilo, olha, meu olho enche de lágrimas, eu fico angustiado, né? Eu tenho rezado muito por aquele povo. Como tenho rezado muito pelo povo do Haiti, como tenho rezado muito pelos países pobres que não tem praticamente ninguém vacinado para a Covid, né? E eu quero trazer de volta isso. A nossa relação com o outro tem que ser amar o outro como eu gostaria que ele me amasse. A gente tem que parar de cobrar que o outro seja como nós. Porque Jesus nunca pediu isso. Jesus nunca virou e falou assim: olha, tem umas pessoas que são boas, com essas você tem que ser bom. Com as pessoas que são más, você tem que ser mau. Ele falou isso? Não. O que ele falou é: ama o teu próximo como a ti mesmo. O mandato de Jesus, o mandamento, parte de nós. Cabe a nós amar ao próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como nós gostaríamos de ser amados. Então, assim, vamos deixar claro, né? Quando a pessoa começa a se relacionar com você no trabalho, na igreja, sei lá, um relacionamento romântico, né? O seu relacionamento com o seu esposo, com a sua esposa, né? Sei lá, qualquer relacionamento, né? Eu vou no cinema, tem tanto tempo que eu não vou no cinema, algum dia eu vou, mas eu vou ao cinema, vai ter um monte de gente lá no cinema. Como é que eu devo me portar? Como eu gostaria, né? Eu devo me portar como eu gostaria que todos se portassem para o bem de todos. Sabe, pessoal, isso é muito claro para mim. De vez em quando algumas pessoas viram para mim e falam assim: Bernardo, preconceito é pecado? E eu viro e falo: sim, preconceito é pecado. Mas aonde está escrito isso? Aqui. Amarás ao próximo como a ti mesmo. Quando Jesus estabelece uma relação, ele estabelece a relação de amor. Então, se você é racista, você não ama alguma raça. Desculpa, é pecado. Se você acha que todo mundo que está na cadeia é bandido e merece estar na cadeia e tem mais é que sofrer, me desculpa, é pecado. Porque quando você comete um erro, você não gostaria de ser tratado com descaso, com crueldade, né? Você não gostaria disso. Então você deve amar ao preso como a ti mesmo, né? Que se você não gosta, mas você é machista, você está dizendo que as mulheres são inferiores ao homem, que as mulheres não merecem o mesmo direito que os homens. Me desculpa, é pecado. Você deixou de amar ao outro como a ti mesmo,
né? Você não acha que nós devemos reconhecer a dignidade de todo ser humano, que todos nós fomos criados à imagem e semelhança de Deus? E olha, se nós fomos criados à imagem de Deus, como pode ter alguém que mereça menos? Ah, Bernardo, mas eu trabalhei mais. Tá, tá. Nós não estamos falando de você ter 3 sanduíches e o outro ter 2 sanduíches. Eu estou dizendo de você atingir as necessidades de um ser humano. Todos merecemos proteção para a nossa vida, assistência para a nossa saúde, não só para a nossa doença, né? Uma educação de qualidade, respeito, proteção à nossa vida e ao nosso bem-estar, né? Garantia de tranquilidade e paz. De vez em quando eu vou estar lá na favela, só tem bandido. Fico olhando e me dá uma angústia, porque eu estou cansado. Olha o que eu vejo de gente honesta na favela e bandido no asfalto. É uma grandeza. Não é por local que a pessoa mora que nos faz dizer que fulano é bom ou fulano é mau. Senão a gente vai concordar com aquele personagem lá do Evangelho, que a gente não sabe qual o nome, que diz assim: de Nazaré não sai nada de bom. E uma das coisas que saiu de Nazaré, uma das pessoas que saiu de Nazaré, foi Maria, e outra foi um tal de Jesus, né? Já pensou nisso? Esse tal de Jesus vem de Nazaré, ele não presta, não. Você gostaria que falassem isso? Você gostaria que virassem e falassem que fulano, o Bernardo veio do bairro de Laranjeiras. Laranjeiras tem nada de bom. Sabe, a gente tem que afirmar que amar ao próximo como a nós mesmos é mais do que uma decisão, uma fala abstrata. É você se declarar, por exemplo, eu acho que nós temos que superar o racismo, nós temos que superar o machismo, nós temos que superar a homofobia, nós temos que superar a cultura de morte, nós temos que superar o preconceito contra o encarcerado, contra o pobre, né, contra aquele que não teve instrução, né? Um preconceito contra os nossos irmãos e irmãs que vivem no Nordeste. Ou seja, toda e qualquer forma de preconceito, toda e qualquer forma de violência, toda e qualquer forma de discriminação vai diretamente contra este mandamento: amar o Senhor, amar o próximo como a ti mesmo. Na verdade, como os dois estão interligados, é impossível amar ao Deus se você não ama ao próximo. Então, assim, vamos tornar e entender que muito mais importante do que seguir a regra A, a regra B ou a regra C, tá? Que é o que os fariseus, tão criticados por nós, faziam. Vamos seguir esses 2 mandamentos. Amar o Senhor, nosso Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma e com todo o nosso entendimento. No que a gente puder entender, a gente vai agir dessa forma. E ao próximo? Ao próximo, nós vamos amar, amar e amar. E quando aquela ideia de discriminação, de preconceito, de marginalização, de exclusão começar a perturbar a gente aqui atrás da orelha, começar aquela vozinha falando mal das pessoas, a gente vira e fala assim: para, porque eu amo essa pessoa como eu amo a mim mesmo. Eu trato como eu fosse tratado. Só assim a gente vai seguir realmente Jesus.
Amém? Olha, bateu 16 horas direitinho hoje, hein? Hoje, ó, vou passar um pouquinho. Sabe, pessoal, tem um caminhão de implicações para essa nossa visão, sabe? De vez em quando eu vejo as pessoas chegarem para mim, Maria Alice, você está até mandando mãozinha de oração. Obrigado, Maria Alice. Olha, alguém mandou um monte de coraçãozinho. Sabe, pessoal, o Diane está mandando amém com mãozinha de oração. Sabe, às vezes eu fico pensando, porque de vez em quando chegam para mim, né? Bernardo, mas como é que eu vou raciocinar sobre tal aspecto? Quase sempre eu tenho uma resposta. Quando eu não tenho uma resposta, é porque às vezes é um assunto que eu não domino e falo, olha, eu vou ter que ler sobre esse assunto. E às vezes é alguma coisa que nem eu sei como falar. Mas eu sei qual é a regra que eu tenho quando eu esbarro com uma situação dessa. Eu amo. É isso que eu faço. Né? Djalma e Doraci estão mandando amém com mãozinha de oração. Eu amo. E pronto. Sabe, eu olho e falo assim, o que você vai fazer nesse caso? Não sei. Na dúvida, eu vou amar a pessoa e pronto. Entendeu? Se a pessoa realmente tem um desejo bom, ela quer se aproximar, quer viver a vida com a gente, caminhar como seguidor de Jesus, a minha regra é que eu amo a pessoa. Depois eu vejo o que eu faço. Entende? Bom, pessoal, vou me despedir. Né, mas Denise está mandando amém também. Vou me despedir, né? Dando a bênção, pedindo a intercessão do santo de hoje. Né? Aliás, o santo de hoje tem uma homilia, tem um pedaço de uma citação dele no ofício das leituras que fala assim: amo porque amo e amo por amar. Né? Ele ama porque ele ama. Ele não dá motivo. Amo porque amo e amo por amar. Então, ele não dá motivo porque ele ama e ele ama por amar. É amar. O amor é o que leva esse santo. Né? Então, é por isso que ele também é chamado doutor melífico, doutor amável. Né? Bom, vamos lá? Quem puder, permanece em casa. Pelo menos aqui no Rio, a variante Delta está comendo solto, a quantidade de casos está aumentando. Né? Então, quem puder, fique em casa. Quem tiver que sair, por favor, usa máscara, cobrindo ó, tudo, ó, nariz, boca e queixinho. Tá? Usa máscara, quem puder. Quem tiver oportunidade, toma vacina. Neta da Maria Alice, 15 anos, está para tomar vacina. Não fica para trás, não, tá? Ah, Bernardo, eu perdi, está na hora, volta lá, faz repescagem, toma vacina, pessoal, 2 doses. Né? O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bernardo de Claraval, desça sobre vós e permaneça para sempre a bênção do Deus Todo-Poderoso. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Glorifiquem o Senhor com a vossa vida, vão em paz e que o Senhor vos acompanhe. Até amanhã, 15h30. Beijos e bênçãos. Tchau, tchau.